Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa aula. Hoje a gente vai falar sobre a geração de energia a partir dos recursos naturais. Então a gente vai falar aí, ó, só pelo GIF já dá pra ver que a gente vai falar sobre vários tipos aí de geração de energia. Então vamos começar aqui falando sobre as fontes de energias que são renováveis versus as fontes de energias que não são renováveis. Então aí, como exemplo, ó, a gente tem a energia solar, que é uma fonte de energia renovável, né? A gente sempre vai ter sol. A gente tem outra fonte de energia renovável, que seria a eólica, a hidráulica e a biomassa. Então daqui são as fontes de energia que são renováveis. E aí a gente tem as fontes de energias que não são renováveis. Ali como exemplo o petróleo, né? Que uma hora vai acabar, o carvão mineral, a energia nuclear e o gás natural. Bora falar agora um pouco sobre cada uma desses tipos de energia. Então, para começar, vamos falar das hidroelétricas. Ixi, deu um tilt aqui no GIF, mas não tem problema não, gente. Então, para começar a falar, vamos falar aqui sobre a usina hidroelétrica de Itaipu. Como que funciona, gente, as usinas hidroelétricas? Elas funcionam através do quê? Da pressão da água, que vai passar por quê? Por uma tubulação da usina com muita força e muita velocidade e vai realizar o quê? A movimentação dessas turbinas. Depois de passar pela turbina, o gerador vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica através de fios e cabos. A energia vai ser distribuída até chegar às nossas casas. Então aqui, ó, a gente tem, né, uma hidrelétrica e aqui a água ela vai passar através dessas turbinas. Aqui ela vai chegar aqui, ó, e vai girar. Enche, tem como voltar? Falei errado aqui o negócio. Tubulação é a palavra que eu tinha falado. Vamos lá? Já. Vamos lá, 3, 2, 1. Então aqui a água que está represada ali, né, nessa hidrelétrica, ela vai passar por essas tubulações até chegar aqui na turbina, que vai ser girada, e essa energia mecânica, né, que é produzida aqui, ela vai ser convertida em energia elétrica, né? Então a gente viu que existe a lei da conservação da energia, que a energia ela não pode ser criada nem destruída, ela pode ser o quê? Convertida. Então aqui a gente vai converter o quê? A energia mecânica, né, dessa turbina girando em energia elétrica. Então aqui a gente tem a hidroelétrica. Aqui, ó, mais um exemplo. Então aqui, ó, a força da água, gente. Então ela vai passar por esses encanamentos, por essas tubulações, né? E essa força da água vai fazer com que, aqui, ó, as turbinas girem. Essas turbinas girando vão produzir eletricidade. Então é assim que funciona ali uma hidroelétrica. Aqui eu coloquei um exemplo, olha o tamanho dessa turbina, né? Então imagina a quantidade de energia que ela produz. E nas hidroelétricas eles têm 10, 12, 20 turbinas desse tamanho ali para a produção de energia. Agora o nosso próximo tipo de geração de energia é a energia eólica. Olha que coisa mais linda, gente. Então aqui a gente tem uma usina eólica, né, que vai utilizar o que, gente? O vento. Então, a energia eólica, né, ela é gerada pelo vento e a geração da energia, né, de eletricidade se dá pela conversão da energia cinética, né, que é a energia do movimento, de rotação através do emprego de turbinas eólicas. Então, essas turbinas, elas têm o quê? Formato de catavento, né, já diz aí o nome, elas estão catando vento. E são colocados em locais abertos e com uma boa quantidade de vento, né? Então não adianta você querer utilizar aí uma usina eólica no lugar onde não tem o vento suficiente, né, gente? Então tem que ser um lugar bem ventilado. E através de um gerador, o movimento dessas turbinas vai gerar aqui a energia elétrica. Então aqui, ó, a gente tem a turbina aqui, ó, o vento vem, ela gira. Esse movimento cinético aqui, né, da hélice vai fazer com que haja geração de energia, né? Então essa energia vai ali para o transformador e esse transformador ele vai enviar ali essa energia para a rede elétrica. Então é assim que funciona, né, a energia eólica.
E aqui, ó, como exemplo, a gente tem a usina eólica de Fortaleza. Olha que legal, você ir lá para a praia, bem bonita, e ainda aproveitar para conhecer uma usina eólica. Bem legal, né, gente? Então, esse é o tipo de energia eólica. Nosso próximo tipo de energia é a energia solar. Então, acho que essa aqui é uma energia mais comum aí, que eu imagino que grande parte aí de vocês já devam ter visto em algumas casas. Então, a energia solar, como que ela funciona? Ela vai utilizar células fotovoltaicas, que são feitas ali de materiais capazes de transformar a radiação solar diretamente em energia elétrica, através do efeito fotovoltaico. Então, a energia dos fótons da luz, né, então quando ela incide nessa energia ali luminosa do Sol, ela vai transferir para os elétrons nessa energia e ele vai ganhar o quê? A capacidade de movimentar-se. Então, esse movimento ali dos elétrons vai fazer com que ocorra o quê? A geração da corrente elétrica. Então, é assim que funciona a energia solar. Então, aqui ó, a gente tem um exemplo. Então, aqui a gente tem os painéis solares ali no teto dessa casa. Aqui em Rio Branco, né, funciona super bem, porque a gente tem muito sol, né, um sol para cada habitante, às vezes até 2 sóis, né, a gente tem aqui em cima da nossa cabeça. E aí esse painel solar, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a coleta, né, dessa energia e vai converter ela em energia elétrica ali para abastecer os nossos eletrodomésticos. E isso é ótimo, porque a conta de luz, ela vai lá para baixo, né? Tem alguns lugares que, né, dependendo do local e da quantidade de placas, a pessoa nem paga a eletricidade, ela até vende a eletricidade, né? Então, é uma economia muito grande ali para quem tem placa solar. Então aqui ó, a gente tem uma usina, né, fotovoltaica lá em Santa Catarina. Olha que bonita, né? Então aqui a gente tem várias placas ali de energia solar. O nosso próximo tipo de energia é a energia nuclear, né? A gente escuta esse nome e já fica com medo, né, gente? Porque a gente sabe que os acidentes nucleares, eles costumam ser extremamente perigosos, né, com muitos danos à natureza e às pessoas, como aconteceu lá em Chernobyl, né, mais recentemente em Fukushima, e a gente já teve um acidente ali com questão da energia nuclear, com a radioatividade aqui no Brasil, lá em Goiás. Então, a gente também pode fazer a questão da utilização da energia nuclear para produção de energia elétrica. Então, a energia nuclear, como que ela funciona, gente? Lá nos reatores de uma usina nuclear, que é a fonte, né, de energia, ela vai ser promovida pela fissão nuclear do urânio, né? Então, esse urânio, ele vai ser o quê? Ele vai ser bombardeado por nêutrons e ele vai se dividir ali em núcleos menores, né? Então, o urânio, ele vai sendo o quê? Explodido, né? Vai ter essa fissão ali do urânio. E quando isso ocorre, a gente tem uma liberação gigantesca, absurda, né, de energia. E essa energia liberada na reação da fissão vai o quê? Vai aquecer a água, então a gente vai ter o aquecimento da água, que vai ser transformada em vapor, e ela vai fazer o quê? Ela vai movimentar as turbinas geradoras de energia elétrica. Vamos entender isso aqui um pouco melhor. Então aqui, ó, a gente tem um reator, onde vai acontecer o quê? Vai acontecer essa fissão nuclear ali do urânio. Então ela vai liberar muita energia em forma de calor. E aí, esse calor que é liberado vai aquecer a água, né? Então ele vem aqui, ó, aquece aqui a água e vai fazer o quê? A geração de vapor. Então esse vapor vai vir com muita velocidade, muita pressão e vai girar aqui as turbinas, né? Então com essa energia cinética e mecânica que é produzida aqui nas turbinas, né, vai ser convertida ali em forma de energia elétrica, aqui pelo gerador elétrico, transformador, e então ela é o quê? Ela é enviada ali para a rede elétrica. Então é assim que funciona, né, uma usina de energia nuclear. Então aqui, ó, no Brasil a gente tem a usina nuclear lá de Angra dos Reis, né? Graças a Deus nunca teve nenhum acidente grave lá, que continue assim. Então aqui é o nosso exemplo de energia nuclear no Brasil. Aí a gente tem as termoelétricas,
Então, as termoelétricas, elas têm um estilo de funcionamento muito semelhante ali com o funcionamento da energia nuclear. O que vai mudar, gente, é o tipo de combustível que é utilizado, né? Então, lá numa usina nuclear, a gente utiliza elementos radioativos, né? E aqui na termoelétrica a gente vai usar combustíveis fósseis, né? Como carvão, mineral, óleo, gás, petróleo, entre outros. O problema das termoelétricas é que a gente está utilizando um tipo de fonte não renovável, né? Então, esse tipo de fonte, além de causar poluição, liberando ali o CO2 e outros gases, ele também vai ter um momento que ele vai acabar e, além do mais, ele está criando ali poluição, né? Aqui é como ele funciona, então é o mesmo esquema, a gente coloca aqui o combustível, ele esquenta a caldeira, né? A gente vai esquentar a água, vai liberar o vapor, que vai fazer girar a turbina, e aí, a partir dessa energia cinética, a gente vai converter ele em energia elétrica. Aí a gente tem aqui, ó, o exemplo de uma termoelétrica aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né? Então a gente tem vários tipos de fontes de energia, né, sendo produzidas aqui no nosso país. Então aqui a gente tem uma termoelétrica. Aí, outra opção, uma opção melhor, né, para esse tipo de produção de energia são a usina geotérmica, que vai utilizar o quê? O próprio vapor de água que é produzido ali no subsolo, né? Então a gente tem aquelas águas termais, né, que elas vão ter temperaturas de 370 graus, né? Então não precisa da utilização de nenhum tipo de combustível. Então a gente utiliza ali o vapor da água que já é naturalmente produzida, né? Então o esquema é o mesmo, esquenta a água, gira a turbina, faz ali a produção da eletricidade. Aí, com um exemplo de usina geotérmica, a gente tem essa lá na Islândia, olha que linda. E por último, gente, vamos falar da biomassa. Então, a biomassa já foi cobrada no Enem, perguntando a respeito da biomassa, e é uma fonte de energia renovável, porque a gente vai estar reutilizando ali os resíduos madeireiros, né? Então, resíduos de madeira que não estão sendo mais utilizados, resíduos agrícolas e florestais, então usa muito a questão da cana-de-açúcar, o milho, entre outros, resíduos urbanos, industriais e pecuários, e ali, ó, a reutilização de papéis, né? Então, é um tipo de energia reutilizável, né? Uma fonte renovável, barata, né? Para a gente fazer essa geração de energia. Então, é uma alternativa viável ali para substituir o quê? Os derivados dos combustíveis fósseis, ali o petróleo, o carvão, que gera poluição, né? Então, hoje em dia tem sido muito utilizado a biomassa. Então, aqui, ó, é o mesmo esquema, esquenta a água, gira a turbina, gera eletricidade. Bora lá para o exercício. Então, vamos aqui fazer esse exercício. Então, o primeiro passo, ele caiu lá na Univesp de 2017 e fala: o primeiro passo para produzir energia elétrica é obter a força necessária para gerar o quê? As turbinas, né? E a partir do giro dessa turbina, a gente vai produzir a eletricidade. Gigantescos sistemas de hélices vão mover esses geradores que vão transformar a energia mecânica do movimento em energia elétrica. A maior parte de energia elétrica consumida do Brasil tem procedência das usinas, e aí vem a pergunta. Então, a letra A é a termoelétrica, devido à abundância de florestas tropicais na Amazônia, que se transforma em fornecedora de madeira para queima de usinas. Acho que não, hein? Letra B, eólica, né, devido à existência de ventos de monção que sopram constantemente do Atlântico Norte sobre a parte da região sudeste. Né? Isso está meio equivocado também, gente, até porque a maioria das usinas eólicas, elas ficam ali no Nordeste, onde a gente tem uma incidência de vento muito maior. Letra C, hidroelétricas, devido à existência de muitos rios extensos e de planalto, principalmente na bacia do Rio Paraná e do Rio São Francisco. Acho que essa daí tá correta, hein, gente? Porque, né, como a gente já viu, né, e como vocês devem saber, a gente tem uma quantidade gigantesca de hidrelétricas aqui no nosso país, né? Tendo ali a Itaipu, muito grande, no São Francisco, e até mesmo aqui no nosso vizinho, ali em Porto Velho, em Rondônia, a gente tem uma usina hidrelétrica lá, caso você não soubesse.
A letra D fala marítima, devido às enormes ondas, né, na costa nordeste do Brasil. Não mesmo. Letra E, solares, devido à grande extensão territorial que o Brasil possui na zona mais quente do planeta, que é a equatorial. Também está errada. Resposta correta, letra C, hidrelétricas. Então, terminamos aqui mais uma aula de Química. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido aí sobre os tipos de usina, os tipos de energia que a gente pode produzir. Para mais informações, acessem aí a plataforma Eduque e vejo vocês até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau!